Bem-vindo à Espiritualidade Amp, jornada que promete dar um amp na sua vida. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o carnaval, de uma forma que você nunca viu. Uma verdadeira armadilha espiritual. Mas antes disso, ajuda nossa comunidade a crescer mais ainda. Se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Desde criança, o carnaval era para mim um mundo à parte. Eu via os desfiles na televisão, os blocos de rua lotados, as fantasias coloridas, e aquilo tudo me parecia mágico. Lembro-me da primeira vez que fui para um bloco com meus amigos, menos a música, vibrava tão alto que parecia que meu coração batia no mesmo ritmo. Tudo era brilho, euforia, liberdade. Naquele momento, nada mais importava. O mundo exterior desaparecia, como se estivéssemos todos conectados em uma única energia pulsante. Com o passar dos anos, esse encanto só crescia. O carnaval se tornou um ritual sagrado, um período em que eu poderia esquecer qualquer preocupação, qualquer dilema existencial. Como se por 4 dias, a vida ganhasse um significado diferente, menos mais intenso, mais vivo. E no entanto, algo estranho sempre acontecia. No fim da festa, depois de tantos risos, tantos encontros e desencontros, eu sentia um vazio, uma ressaca que não era apenas física, mas emocional. Como se ao retirar a máscara da euforia, ficasse apenas um silêncio incômodo. Mas eu nunca dei muita atenção a isso. Era apenas uma conversa casual. Mas aquelas palavras se grudaram na minha mente. No começo, ri. Como assim? O carnaval era sinônimo de alegria, de uma celebração. Como poderia ser algo negativo? Mas algo dentro de mim já sabia que essa pergunta não sairia da minha cabeça tão cedo. E foi assim que tudo começou. A pergunta ficou ecoando na minha mente. Você já percebeu como o carnaval esgota a energia das pessoas? Era uma ideia absurda para mim. Carnaval sempre tinha sido sobre a alegria de extravasar, sobre esquecer os problemas. Mas quanto mais eu pensava, mais começava a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Nos dias seguintes, repassei mentalmente as cenas de todos os carnavais que já havia vivido. Vi amigos bebendo até perderem o controle, discussões que começavam sem motivo, gente que se entregava a impulsos e arrependimentos que vinham logo depois. Vi corpos exaustos no chão ao amanhecer, rostos desfigurados pelo cansaço, olhares vazios no fim da festa, e vi a mim mesmo. Quantas vezes voltei para casa sentindo um vazio inexplicável? Quantas vezes a alegria parecia evaporar assim que a música parava? Contei sobre essa sensação ao meu amigo, o mesmo que tinha me feito a pergunta. Ele apenas sorriu, como se já soubesse. O carnaval não é só o que parece. Ele disse: já parou para pensar no que acontece com a energia das pessoas durante esse período? Energia? Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. O que você quer dizer? Perguntei, meio cético. Ele se inclinou um pouco para frente e abaixou o tom de voz, como se estivesse prestes a me contar um segredo. O carnaval cria um estado de transe coletivo. É um momento em que as pessoas estão completamente abertas, vulneráveis. A euforia extrema desconecta a mente da consciência, e isso facilita todo tipo de manipulação. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria rir daquilo, mas outra parte, aquela que sentiu o vazio no fim de cada festa, começou a prestar atenção. Você já reparou que, depois do carnaval, muita gente entra em uma fase estranha, se sente sem energia, sem motivação, perdida? Isso não é coincidência. Menos ele continuou. Comecei a me lembrar. Amigos que sempre pareciam entrar em crises emocionais depois da folia. Gente que tomava decisões impulsivas e se arrependia depois. E mais uma vez, vi a mim mesmo. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse só cansaço. Ou talvez tivesse algo mais ali. Naquele momento, percebi que precisava olhar para o carnaval com outros olhos. E foi isso que decidi fazer. Quando o carnaval chegou novamente, decidi que faria algo diferente. Não deixaria que a festa simplesmente me carregasse na correnteza de sempre. Dessa vez, eu prestaria atenção. No primeiro dia, tudo parecia igual. As ruas lotadas, a música muito alta,
o cheiro de cerveja misturado com suor. As pessoas dançavam como se não houvesse amanhã. E por um momento, quase me deixei levar. Mas então, comecei a observar. Comecei a ver o que antes passava despercebido. Vi gente se forçando a sorrir, tentando fingir uma felicidade que no fundo, não estava lá. Vi olhares perdidos, vazios, entre um gole e outro de bebida. Vi conhecidos exagerando, indo além dos próprios limites, como se quisessem fugir de algo que nem sabiam nomear. E então, veio a parte mais estranha. No meio da multidão, eu senti algo totalmente diferente, como se houvesse uma vibração pesada, algo invisível, mas presente. Não conseguia explicar, mas era como se a energia ao meu redor estivesse carregada, densa, quase sufocante. Quanto mais eu prestava atenção, mais percebia que havia algo errado. Naquele momento, me lembrei das palavras do meu amigo. O carnaval cria um estado de transe coletivo, e eu vi isso acontecendo bem diante dos meus olhos. Vi pessoas entrando em brigas sem motivo aparente, amizades sendo desfeitas por impulsos momentâneos, casais se traindo como se nada mais importasse. Vi excessos de todos os tipos. E então, percebi que a festa não era apenas sobre alegria. Havia um lado obscuro, um lado que ninguém falava, um lado que todos fingiam não ver. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez, o carnaval não me pareceu tão mágico. Pela primeira vez, eu senti que talvez tudo aquilo fosse de fato uma armadilha. Uma armadilha disfarçada de festa, mas ainda havia algo que eu não entendia completamente. Ainda faltava uma peça no quebra-cabeça, e foi isso que me levou a buscar respostas. Aquela sensação estranha não me abandonou. Nos dias seguintes, comecei a buscar respostas. Pesquisei sobre a energia do carnaval, sobre o impacto das multidões na vibração das pessoas, sobre o que acontecia além daquilo que os olhos podiam ver. O que encontrei me deixou arrepiado. Descobri que, em termos energéticos, o carnaval é um período de grande vulnerabilidade. A vibração coletiva da festa tende a cair drasticamente, porque as pessoas se entregam a excessos de todos os tipos: álcool, drogas, impulsos, instintos antigos. E tudo isso abre portas. Encontrei relatos sobre como essa época do ano é marcada por um grande número de rituais e práticas espirituais ocultas. Energia de sobra é liberada por milhões de pessoas, sem que elas sequer percebam. De repente, as peças começaram a se encaixar. Por que tanta gente sentia aquele vazio inexplicável depois do carnaval? Por que tantos arrependimentos, tantas crises emocionais, tantas pessoas se sentindo drenadas, porque de alguma forma estavam sendo sugadas? E o pior, estavam entregando essa energia voluntariamente. Foi aí que percebi o verdadeiro perigo. Não era só sobre exagerar na bebida, gastar mais do que podia, ou tomar decisões impulsivas. Era sobre um jogo maior, um jogo invisível, que acontecia nos bastidores dessa festa que todos amavam. E eu sabia que depois de ver isso com clareza, nunca mais conseguiria enxergar o carnaval da mesma forma. O que fazer com essa informação? Eu poderia simplesmente ignorar, fingir que nada disso era real, e continuar como antes. Mas no fundo, eu sabia que essa não era uma opção. Eu precisava testar algo. Eu precisava ver como seria não participar da festa pela primeira vez. Foi assim que tomei a decisão. Naquele ano, enquanto o mundo lá fora mergulhava em euforia, eu escolheria o oposto. Escolheria o silêncio. Escolheria a observação. E essa decisão mudaria tudo. Naquela noite, enquanto os blocos enchiam as ruas e as pessoas se entregavam à festa, eu fiquei em casa. No início, foi estranho. O silêncio contrastava com a explosão de sons e cores que sempre marcaram essa época para mim. Pela primeira vez em anos, eu não estava lá, no meio da multidão, sendo arrastado pela energia coletiva. E pela primeira vez, eu senti algo diferente. Eu esperava sentir tédio, arrependimento, aquela sensação de estar perdendo algo importante. Mas ao invés disso, senti uma leveza que eu não sabia que existia. Pela primeira vez, minha energia estava intacta. Não havia exaustão, não havia ressaca emocional, não havia aquele vazio no peito. Enquanto todos estavam entregues ao frenesi do carnaval, eu sentia algo raro: clareza.
Nos dias seguintes, continuei observando. Vários amigos voltando, cansados, abatidos, contando histórias de excessos, erros e arrependimentos. Vi o ciclo se repetir, exatamente como nos anos anteriores. Mas dessa vez, eu estava do lado de fora. E por estar do lado de fora, vi com nitidez algo que antes estava escondido. O carnaval era como um grande palco, um espetáculo cuidadosamente montado para manter as pessoas distraídas, eufóricas, inconscientes. E no fundo, o que parecia liberdade era apenas uma forma diferente de aprisionamento. Não digo isso para condenar ou julgar quem escolhe estar lá. Cada um tem seu caminho, sua experiência, sua forma de viver. Mas eu entendi algo que ninguém nunca havia me dito. Nem toda festa é realmente uma celebração. Nem toda alegria é genuína. Nem todo prazer vale o preço que cobra depois. Naquela noite, antes de conseguir dormir, olhei para o céu estrelado e senti algo que nunca havia sentido em um carnaval antes. Eu me sentia inteiro. E no fundo, soube que nunca mais voltaria a ser o mesmo.